Fala galera, bem-vindos a mais um Três Tapas e hoje vamos falar um pouco sobre necromancia, entrevistando Demian Cherto, que vocês já conhecem e exatamente por conta disso que ele voltou aqui para o nosso Três Tapas, mas para quem não ouviu a primeira entrevista que a gente teve com ele, então, Cherto, por favor, se apresenta aí para a galera. Salve, gente, salve galera. Então, para quem não me conhece, eu sou o Demian, eu sou autor de alguns livros por aí, também sou editor de um blog, Arauto do Caos, que é bem conhecido, e atualmente eu trabalho com isso, com escrita e com o meu blog. Que bom que ele não falou do OnlyFans dele, mas se vocês procurarem, vocês vão acabar encontrando. Então, relaxa. Então, para que a gente não continue com esses papos sórdidos, vamos começar com os Três Tapas, 3 perguntas rápidas que eu vou fazer para ele sobre necromancia, que é o tema desse Três Tapas, que ele nasceu por conta da curiosidade de alguns membros da Imperium Fortuna que pediram para falar sobre necromancia, e como eu não sou lá tão bom no assunto e faz muito tempo que eu não falo disso, eu pensei, vou chamar um cara que realmente está entendendo sobre isso e postando sobre isso. Então vamos para a primeira pergunta, o primeiro tapa. Então, Cherto, conta pra gente, o que é realmente necromancia sem ser a necromancia do jogo do Diablo? Então, sem ser a do jogo do Diablo, que inclusive eu sou fã de Diablo pra caramba e jogo de necromante, mas falando da necromancia real, a necromancia surge no mundo antigo como uma forma de oráculo através dos mortos. Mas, dado determinado momento da história ali, especificamente com Ericto de Tessália, né, que era uma bruxa tessaliana grega, a necromancia acaba transbordando o mero oraculismo e passa a ser definido como a manipulação de energia da morte, dos mortos, do desencarne, do material biológico orgânico que os mortos deixam, né, depois que deixa o corpo, do desprendimento da alma que gera uma energia ali, né, no cadáver, no ambiente, no local, nos ossos, nos restos mortais. Então a gente tem a necromancia surgindo como oraculismo, mas transbordando o oraculismo e passando a ser todo tipo de magia feita através da manipulação da energia de morte. É interessante, né, a gente falar a questão de energia de morte, porque quando a gente pensa em morte, o que vem à nossa mente é exatamente o final da energia da vida, né? Então, já que você citou essa questão de energia de morte, a questão do desprendimento do corpo e as pessoas utilizando essa energia que fica impregnada, como é que funcionaria mais ou menos esse lance de energia de morte e se ela realmente pode ser aproveitada e como ela é aproveitada na base do que é a necromancia? Quando a gente fala de morte, de desencarne, o senso comum aponta realmente para a finitude da energia da vida. Mas o que ocorre de fato, e isso pode ser experienciado, pode ser vivenciado, pode ser testado na prática, é que essa energia se transforma, na verdade. Você tem aquela sobrecarga de energia no momento do desprendimento, e essa sobrecarga deixa essa energia transmutada, impregnada em todos os materiais ao redor, né? Essa energia pode ser manipulada através de exercícios de manipulação energética, como, por exemplo, os que são ensinados no Iniciação ao Hermetismo do Franz Bardon, e podem ser aplicados em ritos, podem ser ofertados a divindades, a entidades, como é o caso da Quimbanda e do Voodoo, por exemplo. Pode ser manipulado para fins pessoais, pode ser usado para invocar entidades também, evocar, sabe, fazer evocações de entidades, abrir portais. Pode ser usado para todo tipo de finalidade, desde que o adepto em questão tenha a capacidade de direcionar esse fluxo energético, né? O que, obviamente, exige treino, estudo e tudo mais. Vendo dessa forma, até dá para entender porque tanta gente tem medo, né, da necromancia em si. Porque imaginar,
pô, eu tô precisando de um emprego, acho que eu vou matar meu vizinho e vou direcionar a energia da morte dele e aí eu finalmente vou conseguir aquele emprego que tem aquela mina gatinha que trabalha lá. Mas isso daí a gente deixa mais pra frente num podcast longo, provavelmente um podcast de bar que a gente vai fazer. Então vamos pro segundo etapa, porque eu acho que já deu pra galera entender o que é a necromancia. Então vamos pra uma, porque assim, eu gosto de falar mal de gente que é maior do que eu, né? Então sempre rola quem? A nossa querida e amada Igreja Católica. Uma das coisas Sim. que a Igreja Católica deixa muito claro, mas muito claro, é que, tipo, é totalmente condenável você comungar com o morto, você falar com o morto, que pra mim seria necromancia. Né? Eu sei que eles falam muito da questão de adivinhação e coisas do tipo, mas a igreja sempre foi absurdamente contra você ter contato com os mortos para qualquer tipo de fim. Você que entende bem do assunto, me diz, por que a igreja pega tanto no pé na questão da necromancia? Então, isso envolve a teologia católica em si, né? Porque a própria Bíblia diz isso. É um mandamento dos livros sacerdotais do Antigo Testamento, né? Os livros veterotestamentários, de que qualquer forma de necromancia, adivinhação pelos mortos ou contato com os mortos é um pecado mortal. Isso é bíblico. É um dos mandamentos bíblicos, né? Tanto que você tem aquele episódio lá no livro de, se eu não me engano, no livro de Reis, eu acho. Eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas quem estiver ouvindo com certeza vai saber ou vai consultar. Você tem um livro bíblico que tem o episódio da necromante de Endor, né? Que ficou conhecido como Endora depois, mas não era o nome dela. Endor é uma região onde Saul vai consultar-se com uma necromante. Ele vai escondido, ele vai disfarçado de mendigo, porque ele tinha mandado exilar e despatriar todos os necromantes da região. E até a bruxa se assusta quando vê ele e fala: o que você, que mandou acabar com os da minha religião, tá fazendo vindo procurar uma consulta com o necromante agora, né? E ele pede para se consultar com o espírito do irmão falecido dele, né? Para saber se o reinado dele ia dar certo. E tudo isso é visto como um pecado. E o próprio espírito que vem do irmão dele profetiza a queda do império dele, porque ele foi se consultar com uma necromante. Então, a necromancia era vista como um sinal de mau agouro pelos judeus, né, pelos hebreus, na verdade, o povo que deu origem aos judeus. Já era visto como uma prática pagã nociva muito antes da própria Igreja Católica surgir. A Igreja Católica herda isso dos hebreus, herda isso do Antigo Testamento. E isso acabou adentrando na tradição católica. Mas é claro que, como tudo na Igreja Católica, tem aquele jeitinho, né? Você não pode se for do jeito pagão, mas se for em nome de Jesus, você pode falar com os mortos, né? Jesus ressuscitou Lázaro, né? Ele esteve com um morto, teve um episódio de um morto ali. Então, se for dentro da pureza de Cristo, pode. Se for nas práticas pagãs, é algo completamente execrável. Então, isso foi algo herdado desse pensamento elitista hebreu que os judeus atuais e a Igreja Católica, consequentemente, herdaram dessa época, desse período arcaico, né? O interessante de você falar isso é que eu lembro quando eu comecei a estudar, né, necromancia, eu ria muito que tinha um site, eu não lembro se era um site de magia e ocultismo ou se era só um site de sacanagem, de zoeira mesmo, que eles não comemoravam o Natal, eles comemoravam o dia do Jesus zumbi. Sabe? Eu lembro disso. Entendeu? Porque, cara, bem ou mal, né? Tipo, os caras condenam a necromancia, entrar em contato com os mortos, mas, pô, Jesus foi, né, tipo... não só um necromante diablo, porque ele realmente, né, trouxe lá o Lázaro e tal, e falou: Lázaro, agora vamos enfrentar as legiões do diabo, mas como ele também foi um que foi embora de ralo, né, ele deu tela pra cima e voltou depois, sacou? Tá que eu não posso dizer se o Jesus realmente ele voltou como zumbi, né? Não sei se ele voltou só como um espírito de luz ou coisa do tipo, mas isso fica para um outro Três Tapas com pessoas que entendem mais da religião católica cristã e coisa do tipo. Mas então,
Vamos lá para nosso terceiro etapa, até porque a gente já está batendo os nossos 10 minutos. E eu quero lembrar sempre para vocês que esses 3 etapas eles são para ser curtos. A gente tenta fazer com que eles tenham no máximo 20 minutos para que vocês acabem pedindo mais. E foi exatamente isso que aconteceu aqui, né? Vocês pediram mais coisas e pediram que o cara voltasse e ele voltou aqui. Então agora vocês estão devendo. Se não pagarem, já sabe. O cara é necromante, quando vocês morrerem, ele vai trazer vocês de volta. Então vamos pro terceiro etapa. Bom, a gente quase que já respondeu isso, mas como tá no nosso script, porque a gente faz tudo aqui, né, com o script, a prática da necromancia hoje em dia, como ela já se tornou uma coisa pop, principalmente por conta de jogos de RPG, por causa dos livros, por causa dos romances, etc. A gente tem a prática da necromancia hoje em dia. Eu citei antes, né, dessa entrevista com você, a questão da nossa lenda que a gente tem lá no Haiti, que eu descobri que o Haiti não é na África, o que me deixou muito, muito assustado, entendeu? E aí a gente estava inclusive citando essa questão, né, de que lá tem no folclore deles a lenda, no voodoo, de que um cara realmente ele zumbificava pessoas e por conta disso muitas pessoas consideraram ele um necromante. Por conta dessa história, a gente teve o primeiro filme de zumbi do estilo que a gente conhece, né? Que é estilo um John Romero, são aqueles zumbis andando, eu quero cérebro e coisa do tipo. Mas a gente sabe que o que aconteceu ali no Haiti era um cara drogando pessoas para transformar elas em escravos zumbificados. Ele realmente não trazia ninguém da morte e coisas do tipo. E, como eu disse, né, perguntaram lá no nosso grupo se um necromante hoje em dia ele realmente evoca esqueletos, zumbi, coisas do tipo. A gente ri na hora, mas a gente pensa, com tanto de informação zoada que a gente tem hoje em dia, o nego acredita até em que vampiro bebe sangue. Então, vamos lá. Terceira etapa, terceira e última pergunta. O que é a prática da necromancia hoje em dia de forma real, onde ela normalmente é praticada? Cita uns exemplos aí pra galera, porque a gente sabe que depois disso vai ter um monte de gente trevosa querendo ser necromante. Então manda aí pra gente. Então, para começar, antes de dar essa resposta, é interessante que eu cito também no Manual do Necromante que os RPGs, os jogos, as coisas assim, elas estão para literatura hoje, para literatura moderna, como a literatura clássica teve para magia no passado. Então existem alguns fundos de verdade dentro dessas perguntas que a gente ri e acha escabrosa e tudo mais. Existe algum fundinho de verdade. Esse caso clássico desse necromante do Haiti é um exemplo disso. Ele fazia zumbis. Claro que não como no Diablo de ressuscitar o morto. Ele usava veneno de baiacu e eu cheguei a descobrir parte da fórmula. Eu não vou citá-la toda aqui para ninguém fazer merda, claro. Mas eu cheguei a descobrir boa parte dessa fórmula. É bem interessante. Agora, o que é a necromancia hoje? A necromancia, a gente tem visto ela nas últimas décadas, pelo menos dentro dos estudos que eu tive acesso, como sendo parte integrante de outras religiões ou de outros caminhos mágicos. A gente vê muito uso da necromancia dentro da Quimbanda, por exemplo, especialmente dentro da linha dos caveiras e da linha do cemitério, né, a linha de Calunga pequena. A gente vê o uso da necromancia dentro do voodoo, por exemplo. A gente vê a necromancia como ferramenta de invocação de entidades. Mas o que eu tenho percebido hoje em dia, o que eu tenho estudado e também o que eu tenho me dedicado como escritor a fazer é codificar um sistema onde a necromancia se desatrele de tudo isso e passe a ser um sistema independente próprio de magia, né? Que a gente possa utilizar. Existem alguns autores gringos que eu posso citar, como Alexander Gray, com D-R-A-Y, que sistematizam dessa mesma forma. O Constantinos também sistematiza dessa mesma forma no Nocturne com dele, Liber Obsidiana Obscura.
Tem livros muito bons que retratam a necromancia como um sistema mais independente. Então a necromancia hoje em dia não é invocar zumbizinho e fazer coisas do tipo, mas é o que nós citamos no começo dos 3 tapas, que é a manipulação da energia da morte e a aplicação disso em magia prática. E essa aplicação se dá não executando nossos vizinhos, apesar que às vezes dê vontade, porém utilizando a energia de locais onde ocorreram falecimentos, a energia de cemitérios, de ossos, de animais abatidos, né? Não necessariamente que você abateu, não exige que você tenha abatido, mas a gente entende dentro da necromancia que um desencarne é um desencarne independente do que o causou, independente do motivo. Então, todas essas aplicações que eu citei anteriormente, né, que transbordam o oraculismo, não se limitando ao oraculismo e ao contato com o morto, mas também incluindo isso. Então você inclui aí a osteomancia, os oráculos de Quimbanda, tudo isso é a necromancia praticada atualmente, né? Tudo isso caracteriza esse sistema e concede arcabouço para a gente perceber e delimitar um sistema independente de magia e não algo atrelado e subserviente a outras linhagens esotéricas. Então a gente tem a necromancia modernamente como isso, né? Como uma filosofia, porque engloba a questão da vivência, de você adentrar o campo dos mortos, né? De você parecer um morto, de você se sentir um morto às vezes, e engloba toda essa parte da manipulação da energia, principalmente isso, seja para oráculos, seja para invocações, aberturas de portais, todas essas questões. A necromancia modernamente se caracteriza por isso, né? E não mais pela mitologia, especialmente a mitologia muito atrelada ao voodoo, de você criar zumbis, né? Até porque depois do livro A Serpente e o Arco-Íris, que eu esqueci o nome do autor agora, toda essa questão do zumbi haitiano foi desmistificada pela ciência, né? Especialmente pelos cientistas americanos que foram lá e buscaram essa fórmula e compreenderam como ela funciona bioquimicamente no cérebro humano e viram que não tem nada de ocultista ali. É literalmente só um veneno que retira as capacidades de vontade própria da pessoa, prejudica o lóbulo frontal e tudo mais. Então a necromancia é isso, e os zumbis não fazem parte. Infelizmente, a gente ainda não descobriu nada que deixa a gente capaz de levantar um exército de esqueletos para dominar a casa do coleguinha. Mas é aquele lance, a gente não descobriu. O JC, o Jesus, ele não só descobriu, como ele usou nele mesmo, entendeu? Então nunca vamos esquecer disso. E quando você citou, não, porque é uma fórmula, é com baiacu, e eu conheço, mano, eu pensei, se ele falar essa merda, eu tô fudido. Esse podcast nunca vai ser monetizado em lugar nenhum. Graças a Deus tu parou antes. Eu sei que muitos de vocês que ouviram todas essas explicações vão querer que ele fale mais ou menos como é que é, aí vocês vão misturar com cachaça para ver se funciona naquela tua sogra, mas não, galera, não é para fazer, certo? Sim, a gente tem essa questão dessa energia da morte, a gente tem sim essas práticas que são utilizadas. Temos até várias questões para levantar, como por exemplo a questão dos sacrifícios nos rituais, se é por conta disso e etc. Mas, infelizmente, são só 3 tapas. Se vocês quiserem saber mais sobre a necromancia e se os sacrifícios que são feitos em rituais de animais têm a ver com necromancia, não tem problema, basta vocês entrarem lá no nosso grupo e pedirem mais 3 tapas. A gente pode ficar esbofeteando aqui o Cheto para sempre. Ele adora apanhar, certo? Então podem continuar trazendo perguntas. Eu sei que vocês querem saber se o Jesus voltou como zumbi ou não, se o Lázaro era um zumbi, porque pra mim, eu acredito que sim, porque em algumas imagens ele estava meio esverdeado nas imagens que foram pintadas. Então, se o cara se deu o trabalho de botar aquela cor, é porque coisa boa não era, certo? Então, galera,
A gente vai terminando por aqui, então, Xerto, faz o teu jabá, fala do teu livro, fala dos teus sites, pra gente encerrar mais esses 3 tapas, que já está passando quase dos 20 minutos. Então, vai lá, Xerto. Então, galera, para quem quiser me encontrar no Instagram, @ivar_fenrirson. Então é só trocar uma ideia comigo lá, que dá para me encontrar. Quem quiser ler o meu material gratuito, é só acessar o arautodocaos.wordpress.com. Tem lá um monte de texto, tem mais de 100 textos. Quem quiser os meus livros, Wiclap, é só procurar na Wiclap o Manual do Necromante, que você acha, né? Inclusive, para aumentar o jabá aqui, eu tô com uma mentoria de necromancia junto com a Soraya, onde a gente está ensinando a história da necromancia, abordando mais pormenores, assim, de como surgiu esse sistema, como virou um sistema independente, como é a relação com outras religiões, e abordando todas essas questões de forma mais teórica, assim, para quem interessar. E para quem já conhece o primeiro livro, eu vou deixar o anúncio em primeira mão aqui para o 3 Tapas e para a Fortuna, que vai sair um segundo livro do Manual do Necromante Parte 2, onde eu vou abordar mais temas ligados ao assunto, vou expor mais pesquisas minhas, vou colocar mais material para rolo, então vale a pena dar uma conferida. Só procurar na Wiclap o Manual do Necromante, vocês vão achar o primeiro, e a parte 2 deve sair dentro de algum tempo, eu vou anunciar nas minhas redes sociais. E é isso aí. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo esse 3 Tapas, que já passou dos 20 minutos. Eu sou realmente muito ruim em manter, né, as minhas promessas de que só vai chegar até os 20. Lembrando sempre que nós estamos na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece, a gente tem o nosso Apoia-se. Você pode entrar com R$5, vai até R$50. Tu pode apoiar uma vez, 2 vezes, 1000 vezes. Pode até apoiar depois de morto, agora que a gente sabe como a necromancia funciona. Sacou? Então, lembrando que se você apoia o nosso canal, você tem direito de pedir um tema para que a gente grave um podcast e também para que a gente possa fazer perguntas aqui no 3 Tapas. A gente tem lá o nosso Facebook, nosso Instagram. Todos os links estão aqui na descrição, eu nunca vou conseguir decorar isso. Então, galera, muito obrigado pela participação de vocês. Xerto, muito obrigado por ter participado desse seu segundo 3 Tapas. Ou seja, agora tu já tem 6 tapas na cara, eu acho que você tá gostando. Então, galera, até a próxima. Fortuna.